Fala pessoal, beleza? Meu nome é Márcio Mocelin, a gente vai começar aí mais um vídeo sobre o assunto de potenciação. Esse vídeo é um pouco diferente dos outros, nele eu vou demonstrar algumas propriedades que foram mostradas para vocês em vídeos anteriores, tá? Então esse vídeo ele não é obrigatório para o seu bom entendimento de todo o curso, porém, se você quiser se aprofundar na disciplina, aprender bem, né, entender de onde vem algumas coisas, eu aconselho você ver, né, anotar, prestar atenção, tentar reproduzir o que está sendo feito aqui, ok? Vamos lá então iniciar o primeiro passo, né, demonstrações. Nós vamos ver produto de potências de bases iguais. Produto de potências de bases iguais, ok? Vamos lá. Primeira coisa, produto de potências de bases iguais. Vamos colocar um exemplo, né? A elevado a n vezes A elevado a m. Um exemplo genérico. A elevado a n eu posso abrir, né, em n fatores e A elevado a m eu posso abrir em m fatores. Tá? É isso que a gente vai fazer. Escrevendo aí, né? Com uma calminha. Temos aí então n fatores no primeiro caso e m fatores no segundo caso. Observe que isso tudo a gente está multiplicando, tá? E podemos usar então o que nós chamamos de propriedade associativa, né? Aqui está agrupado o primeiro produto de uma forma, sendo que eu posso agrupá-los de outra maneira. Não entendi. Preste atenção, sem mudar o resultado. Eu posso fazer 2 vezes 2 primeiro, depois fazer vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 vezes 2 dá 4. Vezes o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Agora eu fazendo o produto entre os resultados dessa forma que eu associei, né, esse produto todo, vai dar 32. Mas observe que eu poderia ter feito direto, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que também vai dar 32. Ou seja, a igualdade. Isso é a propriedade associativa. A forma com que associamos os fatores não altera o nosso resultado do produto, ok? Então aqui eu posso escrever n mais n fatores, né? Eu tenho m mais n fatores, eu tenho a soma dos fatores. Se eu contar quantos fatores eu tenho aqui iguais, né, a eu vou ter n mais uma quantidade m, né? Então eu tenho m mais n fatores. Se eu tenho m mais n fatores, eu posso escrever isso dessa forma, como uma potência. Eu tenho o a que está sendo multiplicado m mais n vezes. Então, o que nós podemos concluir, pessoal? Conclusão. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Perfeito? Muito fácil, né? Vamos para o próximo vídeo, né? Próxima demonstração. Perfeito, pessoal. Nessa próxima demonstração, iremos fazer a divisão de potências de bases iguais, tá? Divisão de potências que possuam a mesma base. Vamos colocar então aí um exemplo, em 3 casos diferentes, tá? Por que 3 casos? Vamos lá. Se é uma divisão, eu quero dividir isso aqui em 3 casos. O primeiro caso é que o m é maior que o n. O que é m e n aqui? O m é o expoente do meu numerador. O n é o expoente do meu denominador. Tá? Então nós vamos estudar o caso em que o expoente é maior na potência de cima. Vamos estudar o caso que o expoente é menor na potência de cima. E vamos estudar o caso que as duas potências que estão dividindo são iguais. Bom, primeiro caso. Vamos escrever aí. Eu tenho A elevado a m dividido por A elevado a n, ou seja, uma divisão de potências de mesma base. No primeiro caso, o m é maior que o n, né? Tipo, o expoente do numerador é maior do que o expoente da potência que está no denominador. Como são fatores todos iguais, eu posso cancelar esses fatores, né? Lembrando que eu estou considerando o a diferente de zero, tá? O a diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Eu posso cancelar os fatores, e como o m é maior que o n, vai acabar sobrando fator sem cancelar no numerador. Ou seja, a minha solução vai ficar o quê?
Na hora de fazer essa divisão, vai sobrar uma quantidade de fatores sem cancelar. E essa quantidade de fatores é exatamente a diferença entre o m e o n. Por quê? Porque n fatores foram cancelados com o de cima. Sobrou uma quantidade total menos a quantidade que foi cancelada, que foi n. O total é m, então sobraram m menos n fatores. Então eu posso escrever dessa forma. Se eu tenho a multiplicando várias vezes aqui, e essas várias vezes são m menos n vezes, então eu posso escrever como uma potência a elevado a m menos n. Perfeito? Esse é o primeiro caso. Ou seja, a divisão de potências de bases iguais resulta na diferença entre os fatores, pelo menos entre o maior menos o menor. Vamos para o segundo caso. É bem parecido, você vai ver, ó, m fatores em cima, n fatores embaixo, porém, na hora de você simplificar, vai sobrar fator embaixo, né? O n aqui, ele acaba sendo maior que o m. Nessa segunda situação que nós estamos vendo, o m ele é menor, o expoente de cima é menor. A quantidade de vezes que vai abrir a potência de cima, que vai ter fatores A, é uma quantidade menor do que vai ter embaixo, no denominador. Sendo assim, eu vou cortar todos os m's que eu tenho, né? A quantidade de fatores que eu tenho aqui, que é m, com m embaixo. Mas o total era n, então fica n menos m fatores, correto? Então vai ficar 1, porque não sobrou nada em cima, sobre a vezes a vezes a vezes a, n menos m vezes. Sendo assim, eu posso escrever isso como 1 sobre a elevado a n menos n. Se eu inverto minha base, lembra o que eu posso fazer? Eu troco o sinal do expoente. Trocar o sinal do expoente é fazer com que esse n que está positivo fique negativo e fazer com que esse m que está negativo fique positivo. Então fica m menos n. Nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Tá? Então, conclusão, a sobre a elevado a m sobre a elevado a n, ou seja, a divisão de potências de bases iguais é igual a elevado a m menos n. É igual a uma potência que tem o expoente, a diferença dos expoentes das potências que estão dividindo. Perfeito? Considerando a diferente de zero. E o terceiro caso, pessoal? O terceiro caso é bem simples, vou escrever todo aqui, tá? Eu tenho que a elevado a m dividido por a elevado a n, mais m é igual a n. Então eu já escrevo aqui, ó, em vez de escrever n, eu vou escrever m de uma vez. A elevado a m dividido por a elevado a m, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. E eu sei que isso é a mesma coisa que 1 menos o outro, né? Se m menos n, um é igual ao outro, nesse caso, um número menos ele mesmo vai dar zero. Então eu vou ter a elevado a zero. Então observe que para qualquer a que eu elevo a zero, né, com a diferente de zero, a base diferente de zero, se eu elevo ao expoente zero, eu vou resultar no valor 1. Tá? Sendo assim, a elevado a zero é igual a 1 para qualquer a diferente de zero. O caso da base ser zero é um caso que é estudado aí por alguns matemáticos, mas entenda isso hoje como uma indeterminação. Nós não temos um valor correto para isso agora. Beleza? Vamos para o próximo vídeo demonstrando aí mais uma propriedade. Continuando com as demonstrações, pessoal, vamos lá para a potência de outra potência. Ou seja, a elevado a m elevado a n. O que temos aqui? A elevado a m elevado a n, dentro da nossa base, nós temos uma outra potência. E vamos fazer o que nós sabemos fazer com potência, né? Base vezes base, quantas vezes o expoente manda. Nesse caso eu faço a elevado a m vezes a elevado a m, n vezes, né? Com n fatores a elevado a m. Sendo assim, ó, eu tenho n fatores a elevado a m. Mas observe que isso é o produto de potências de bases iguais. Dessa forma, né, se isso aqui é o produto de potências de bases iguais, nós podemos fazer o quê? Manter a base e somar os expoentes. No caso, os expoentes são m, 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 m. São quantos m? São n parcelas m. Dessa forma, eu posso entender... Vou parar aqui rapidinho. Eu posso entender essas m parcelas m somando como sendo uma multiplicação, né? Eu mostrei isso lá no primeiro vídeo de teoria, né? Uma breve introdução para explicar o que é potenciação. Então, se eu tenho n
parcelas m, eu posso escrever isso como n vezes m, ou m vezes n, tanto faz, né? Propriedade comutativa aí pode nos permitir trocar a ordem dos fatores sem alterar o produto. Dessa forma, eu posso escrever a elevado a m vezes n, ou a elevado a n vezes m, ou a elevado a n e depois elevado a m, que vai ser o mesmo resultado de a elevado a m elevado a n. Tá? Eu não estou fazendo exemplos nesse vídeo porque nós já fizemos exemplo em vídeos anteriores. Aqui é só para mostrar de forma genérica, né, o porquê que a propriedade é válida. Vamos lá. Eu tenho aqui como conclusão, então, a elevado a m elevado a n, eu posso escrever como a elevado a n elevado a m, ou seja, eu posso simplesmente trocar a ordem que aparecem as potências, ou eu posso fazer a elevado ao produto dos expoentes, né? Eu posso também fazer a elevado ao produto dos expoentes. Então são duas maneiras aí que você pode mexer com a sua potência de outra potência. Tá, ok? Isso vai depender muito do que você está trabalhando e o que facilitaria mais a resolução do seu problema. Ok? Vamos para a próxima. Continuando então, pessoal, vamos fazer a demonstração aqui de uma propriedade que é o produto de potências de mesmo expoente, tá? Produto de potência que é o mesmo expoente, de um mesmo expoente. Coloque aqui então um exemplo, né? Um exemplo genérico. O a elevado a n vezes b elevado a n. Vamos expandir essas duas potências, certo? Então eu tenho n fatores tanto para o a como para o b, n fatores tanto para o a tanto para o b. E se eu tenho n fatores de A e n fatores de B, eu posso agrupá-los junto. Como assim? Eu posso pegar AB, 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 em vez de fazer todo A e depois todo B. Colocar a multiplicação como sendo A vezes B, e eu vou formar n grupos, né, desse mini produto aí, A vezes B. Então eu tenho, observe, n fatores A vezes B, n fatores A vezes B. Eu posso escrever isso como uma potência. Ou seja, o a elevado a n vezes b elevado a n pode ser escrito como a vezes b elevado a n, aparecendo ou não o sinal de vezes entre eles, tá? Eu já falei também no vídeo anterior aí que esse sinalzinho de vezes, quando você tem uma letra e um número, por exemplo, ele não precisa necessariamente aparecer, tá? Então, o produto de potências que tem o mesmo expoente pode ser entendido como a potência, certo? A potência elevada a esse expoente, né, que se repete nas potências anteriores, do produto das bases, correto? Você pode multiplicar as bases e elevar elas ao mesmo expoente. Simples, né? Bem fácil. Podemos também fazer a prova do caso da divisão de potências de mesmo expoente. Basta substituir esse B, né, ou A, tanto faz, por um valor 1 sobre C, né, com C diferente de zero. E nós vamos mostrar que o A elevado a N dividido por C elevado a N é a mesma coisa que eu fazer a divisão entre as bases e depois elevar a N, com C diferente de zero. Lembrando, pessoal, não estou colocando exemplos, porque os exemplos já foram dados no vídeo de teoria 2, tá? Aqui é só para mostrar para você de onde que essa propriedade veio e o porquê que ela é válida. Ok? Vamos para o próximo. Ok, pessoal, vamos lá mostrar de onde vem a nossa última propriedade, tá? São casos especiais. O primeiro deles, temos aí que geralmente menos a elevado a n é diferente de menos a elevado a n. Meu Deus, mas estou vendo é quase igual, só mudo parênteses? Sim, só mudo parênteses, mas que faz toda a diferença. Esse menos, esse sinal negativo, ele enxerga somente a base, e esse menos enxerga toda a potência, tá? Essa igualdade, ela só é vista, isso só vai ser igual, né, em alguns casos. E se só vai ser igual em alguns casos, não pode ser entendido como uma propriedade, algo que você pode usar como verdade sempre, tá? Só quando você tem garantido que isso é sempre verdade, né? Mas não é. Olhando aí então, fazendo a expansão de menos a elevado a n, vamos ter que menos a vezes menos a vezes menos a com n fatores. Ou seja, se n for um número par, eu vou fazer menos com menos com menos mais, e eu vou acabar no positivo, né? Porque cada grupinho de dois negativos vai gerar um sinal positivo, e o mais a elevado a n é a mesma coisa que só a elevado a n. Nesse caso, o menos a elevado a n, né, ele é diferente do menos a elevado a n, né? E se n for ímpar,
vai acabar sobrando nesse joguinho de sinal que a gente vai fazendo, vai acabar sobrando um sinal negativo que vai tornar a nossa potência negativa, vai ficar menos A elevado a N. Ou seja, acaba se tornando igual. Só nesse caso que ocorre a igualdade. Se só nesse caso ocorre a igualdade, não podemos tratar isso como uma verdade sempre. Bom, vamos para o segundo caso, que é um caso especial também. Potência de potência é diferente de uma potência cujo o expoente é uma potência. Né? Eu tenho aqui A elevado a um expoente que é visto como N elevado a M, como uma potência. São coisas distintas. Né? O A elevado a M, N elevado a M, eu posso usar isso aqui como um produto, esses expoentes, eu posso escrever A elevado a N vezes M, que é a mesma coisa que A elevado a N mais N com M parcelas, que é diferente de eu fazer A elevado a N vezes N vezes N vezes N, M fatores. Tá? Então são coisas diferentes que dão resultados diferentes. Sendo assim, esses dois casos são especiais. Você já viu que nem sempre ocorre a igualdade entre eles, né? E ocorre a igualdade não entre um caso e o outro, mas entre os casos descritos em cada um do caso 1 e 2, e trate eles como coisas especiais que devem ser resolvidas devagar e com muita atenção. Ok? Então, muito obrigado aí por acompanhar mais um vídeo e não se esqueça de inscrever no canal.